O que o caso da DeepSeek, a startup chinesa que desafiou o mundo essa semana da tecnologia, principalmente o ChatGPT da OpenAI, o que ela quer dizer sobre descentralização? Será que tem uma mensagem aí que devemos olhar com otimismo frente aos governos que tentam nos controlar por completo? Vamos passar um pouco de como isso interfere e essas mensagens nas entrelinhas, que, claro, acaba determinando o dinamismo não apenas de uma situação macroeconômica do país, mas claramente também dos seus investimentos. É isso que eu quero falar, tentar passar a ideia das mensagens nas entrelinhas, que tudo isso, essa revolução que aconteceu nessa semana no mundo, pode estar passando despercebido por uma grande maioria do debate. Vamos entender. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós: liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Grande parte do que foi falado até hoje foi uma explicação, pelo menos, de como funciona a tecnologia da DeepSeek, por que os mercados perderam os montantes no dia de ontem. Hoje eu estou gravando na terça-feira, agora às 3 da tarde. Ontem, segunda-feira, o mercado americano chegou a perder, as empresas de tecnologia, $1 trilhão. Colocaremos isso em magnitude aqui para entendermos essa montanha de diluição de valor. Hoje já recupera uma parte, mas grande parte das mensagens que aconteceram ontem vieram justamente para explicar essa nova tecnologia, ou ao menos o pouco que ainda sabemos dela, o que é extremamente importante. Mas aqui me deixa uma reflexão que eu não vi ainda no debate. As mensagens nas entrelinhas sobre o ponto de vista empreendedor que pode dar um impulso à descentralização no mundo como um todo, fazendo com que os governos venham perdendo o poder de tentar controlar uma população. Claro, parasitas não morrem do dia para a noite, eles tentarão ao máximo controlar, mas cada vez mais descentralizado e a informação dispersa que não conhecemos poderá colocar em xeque tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do último século, que vai em linha justamente com o que aqui amplamente defendemos nesse canal, ou ao menos dependemos, que um governo ele é imoral, ele é controlador e que ele toma grande parte dos recursos da sociedade para se financiar e financiar os interesses dos burocratas de plantão. Mas Bruno, o que tudo isso tem a ver com o que saiu essa semana? Vamos entender essa reflexão. Primeiro de tudo, aqueles que são da área de tecnologia, peço desculpas se aqui eu me expressar de alguma maneira diferente. Tecnologia não é o meu campo mais profundo de estudo, apesar de eu estar mergulhando nessa parte de inteligência artificial, mas eu quero fazer toda essa relação com o campo econômico, com o campo da descentralização e esse estudo filosófico que eu faço de liberdade econômica, liberdade individual e que, claro, afeta diretamente os nossos investimentos. Para quem ainda não está 100% a par, tentarei passar da maneira mais didática possível que eu pude compreender uma vez que eu falei que tecnologia, a parte técnica, não é o meu campo de estudo. Pois bem, uma startup chinesa chamada DeepSeek lançou um modelo de inteligência artificial que custa muito menos, uma fração do que custa, por exemplo, o ChatGPT da OpenAI.
mais especificamente, uma fração do valor de suas principais concorrentes. Para colocarmos em perspectivas, o ChatGPT custa $15 para cada milhão de input tokens, ou seja, para cada pergunta ou solicitação feita para a inteligência artificial. Para cada pergunta feita, custa na média $15. Para ter uma ideia, a DeepSeek custa 55 centavos de dólar, de $15 para 55 centavos de dólar para cada input token. Ou seja, é realmente uma revolução nesse ponto do preço. Portanto, está lançada aqui a corrida para inteligência artificial, super inteligência artificial, melhor dizendo. Tão importante para o país que seja o pioneiro no desenvolvimento dessa tecnologia, que falaremos logo adiante. Portanto, aqui o que vimos é que essa empresa desafiou em questão de custos as empresas que já estavam lá lançando e operando a inteligência artificial. Outro ponto importante a ser colocado é que ela tem o código aberto. Portanto, o pensamento convencional até essa segunda-feira, veja como a informação é dispersa e faremos esse link aqui no final. O pensamento convencional sustentava que o desenvolvimento de uma inteligência artificial de ponta exigiria muitos chips caros e, portanto, ele seria de pouco acesso para algumas poucas empresas desenvolverem essa inteligência artificial de ponta. E que essas empresas, as chinesas, teriam dificuldade de ter acesso aos insumos, aos chips, por exemplo, uma vez que na guerra comercial que começou lá atrás e o governo Biden, em 2022, regulou, dificultou a exportação desses chips americanos para a China, que essas empresas chinesas teriam grande dificuldade em ter acesso a esses chips e, portanto, ao desenvolvimento da tecnologia e, consequentemente, as principais empresas seriam as americanas e não as chinesas. Já nem falo da União Europeia, que é um lugar onde eles adoram regular, impor burocracia. Veja, no começo desse século, final do século passado, eles regularam a internet e os Estados Unidos aceleraram o processo de inovação. Veja agora a diferença entre as principais empresas do ramo americanas e a da internet. E agora com a inteligência artificial, a Europa segue o mesmo caminho, querendo regular, enquanto os Estados Unidos querendo otimizar, abrir o mercado, incentivar, inclusive com o projeto Stargate de 500 bilhões de dólares anunciado por Donald Trump. Portanto, aqui acreditava-se que assim as empresas chinesas teriam uma dificuldade maior em ter acesso a essas informações, mas parece que não é bem assim e repito, a informação desconhecida e dispersa levam a criatividade empreendedora do ser humano ao infinito e, portanto, não conhecemos os próximos passos e o que é o brilhantismo do empreendedorismo, do desenvolvimento, o que quebra e mata diretamente os argumentos da esquerda, como já falaremos. Outro ponto importante da DeepSeek é que eles conseguem rodar localmente o seu sistema, ou seja, uma vez instalados num aparelho, não precisam de servidor ou de internet para funcionarem. Isso tem potencial, obviamente, de transformar celulares em máquinas movidas à inteligência artificial. Não é à toa, por exemplo, que as ações da Apple subiram ontem, na segunda-feira, quando todas as outras de tecnologia despencavam. No futuro próximo, por exemplo, a Apple vai usar coisas como esse modelo para rodar dentro do chip dela e fazer seu produto com a própria inteligência artificial. Ou seja, há um dinamismo que sequer somos capazes aqui de entender. Portanto, a DeepSeek, essa empresa de inteligência artificial, ela surgiu de um fundo de hedge cofundado por Liang, que é o fundador da DeepSeek, e que não é coincidência, ele tinha uma empresa, esse fundo dele, rodava por inteligência artificial para encontrar negócios lucrativos no mercado financeiro. Parece que realmente deu certo. E ontem aconteceram uns fenômenos. O aplicativo dele foi o primeiro, por alguns momentos, na loja da Apple Store para ser baixado, para fazer o download, inclusive à frente do ChatGPT. O DeepSeek R1, que é o nome desse sistema que foi apresentado, consome 50% menos energia do que os modelos compatíveis, o que não é apenas o custo ali que mencionamos inicialmente dos input tokens, mas também o consumo de energia. Assim, o que nós vimos ontem foi uma queda generalizada em que as ações como um todo dos Estados Unidos que caíram levaram o mercado a perder
1 trilhão de dólares em valor de mercado. A Nvidia caiu 17%, a Meta caiu 3%. Para colocar aqui num contexto, o mercado ontem, que perdeu 1 trilhão, apenas a Nvidia perdeu 600 bilhões de dólares. É praticamente a B3 inteira, o mercado brasileiro de ações, que vale por volta de 620, 600 bilhões de dólares. É simplesmente impressionante o que aconteceu ontem. Mas olhando aqui nesse gráfico, agora que eu estou gravando na terça-feira, a Nvidia recupera dos 17% que caiu ontem, está subindo 6,5% agora. É a linha de cima. Vamos olhar que em um ano, no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, a Nvidia, mesmo com a queda de ontem, recuperando 6% hoje, subiu 105% nesses últimos 12 meses. A segunda linha em roxo é da Meta, que hoje sobe 3%, ontem também tinha apresentado uma forte queda e nos últimos 12 meses subiu 69%. E para terminar, a última linha vermelha é a Microsoft, que ela subiu no último ano 8,5% e hoje também recupera um pouco da queda de ontem, subindo 2,5%. Para colocar de forma muito simples, que não sou da área de tecnologia, gostei do exemplo que eu li, basicamente esse sistema DeepSeek ele roda de uma maneira diferente ao ChatGPT e é o que traz eficiência nesses custos, como ele consegue entregar um resultado igual ou superior, ao menos ao que parece, com um custo infinitamente menor. Basicamente, um dos técnicos explicando foi o seguinte: imagina que é um bibliotecário em que ele teve que ler todos os livros numa biblioteca e que nós vamos lá e fazemos uma pergunta a ele. Na inteligência artificial, essa pergunta é o input que nós mencionamos no começo do vídeo. Pois bem, você vai lá e faz um input, uma pergunta para esse bibliotecário. Ele teve que ler todos os livros daquela biblioteca para saber te dar a resposta. Obviamente, ao ler todos os livros, a inteligência artificial ela consome chips e consome também eletricidade. Com isso, ela fica muito mais cara. O que ocorre com o DeepSeek, de novo, me perdoe quem é da tecnologia, foi assim que eu li e que me fez entender mais ou menos esse processo técnico, quero dizer, é que nessa DeepSeek você não tem mais esse bibliotecário que teve que ler todos os livros daquela biblioteca que consumiu o chip e consumiu a eletricidade, portanto, custo. Não, agora ela consegue buscar dentro da biblioteca o melhor livro para te dar a resposta mais adequada à sua pergunta, ou seja, ao seu input. Isso significa uma economia, portanto, de chip, uma economia de eletricidade, uma economia de tempo, o que traz mais eficiência. E mais, segundo consta, nessa leitura que eu fiz, eles vão além. Você não precisa ter um bibliotecário para te dar essa resposta. Ela delega entre vários bibliotecários. Claro que o bibliotecário aqui é uma analogia que estamos fazendo para falar dessa busca, desses inputs na inteligência artificial. Ela delega para vários bibliotecários como se cada um tivesse uma capacidade específica de um tema. Então, um entende de culinária, outro de esporte, outro de economia, outro de política e assim sucessivamente. Dessa forma, você também não precisa ter um conhecimento centralizado em um único bibliotecário. Ou seja, também há uma economia e uma eficiência maior. Ele delega para aquele que é específico no tema daquele input que foi feito para essa pesquisa. E mais, dizem que essa inteligência artificial do DeepSeek, elas são capazes de preencher lacunas de autoaprendizagem, que falaremos já adiante. Portanto, sim, parece ser uma revolução em meio a tudo isso já que estamos vivendo, que é revolucionário, que é o conhecimento da inteligência artificial. Agora, muitos também já dizem que esse modelo já desenvolvido pela DeepSeek não seria possível de ter sido criado sem a existência dos modelos prévios ocidentais /americanos. Por quê? Porque ali ele já veio carregado de uma série de conhecimentos e tecnologia e que, claro, tanto o americano como o chinês, eles vão bebendo um da tecnologia do outro para ir desenvolvendo. Mas isso faz parte do desenvolvimento da tecnologia no mundo, faz parte do desenvolvimento e do amadurecimento do ser humano de um ponto de vista geral como um todo. O outro ponto é que foi divulgado um custo da DeepSeek de investimento de 5 a 6 milhões de dólares para chegar nessa tecnologia. Isso provavelmente também não é totalmente verdadeiro. Por quê?
Porque ela esconde custos de pesquisa e desenvolvimento e outras despesas que a empresa teve que fazer que não são contabilizadas, como, por exemplo, treinamento e tantas outras que ele teve que fazer para chegar nessa tecnologia e, portanto, esse custo deve ser maior. Mas isso não tira a importância e a fração que é o custo frente ao que tínhamos até o anúncio da DeepSeek no geral. Isso aqui me traz um exemplo extremamente importante que já vamos entrar na parte filosófica, que é justamente aquelas pessoas que dizem que os recursos são limitados, que os recursos, por exemplo, petróleo, que tudo isso é limitado. Ok, fisicamente ele pode ser limitado, mas nós não conhecemos a tecnologia, uma vez que o conhecimento é completamente disperso e não sabemos o que o ser humano livre, deixado livre por parte dos governos, o que o ser humano é capaz de desenvolver. Portanto, novas tecnologias que podem fazer com que aquele petróleo, que pode ter uma capacidade limitada física, ele simplesmente deixe de ter importância daqui a alguns anos. E tantos outros fatores que a esquerda adora bater, dizer que vai acabar o mundo. Calma, o mundo está sendo desenvolvido, nunca foi tirado tanta gente da pobreza, basta olhar nos últimos 200 anos como isso aconteceu. Deixe o ser humano livre, a capacidade criativa e empreendedora do ser humano livre, para que ele possa desenvolver novas tecnologias que vão em linha com as demandas do ser humano e do mundo atual. Essa é uma das mensagens que a DeepSeek pode passar e deixar para a gente que eu não vi ninguém comentando. Mas vamos falar que, basicamente, a inteligência artificial tem 3 estágios de desenvolvimento. O primeiro deles é a chamada inteligência artificial estreita, que é basicamente o ChatGPT. Ela é relativamente boa, ou muito boa, para desempenhar atividades específicas, mas não está no nível do ser humano para algumas outras ações, como a capacidade cognitiva, o pensamento, ou de auto-melhorar, buscar fazer uma reflexão, enfim. Ou seja, essa é a fase inicial. Depois, ela evolui para uma inteligência artificial geral, que é um grau superior à anterior, a estreita que eu acabei de mencionar, e que coloca a inteligência artificial no mesmo nível do ser humano ou de um ser humano inteligente, como nós. Portanto, ela traz uma capacidade cognitiva que seja tão boa como do ser humano. Nesse nível, é importante frisar que imagine um estado ou uma sociedade que detenha inteligência artificial geral, ela pode, por exemplo, criar em massas cérebros humanos para satisfazer os anseios de uma demanda. Ou seja, ela pode criar, digamos, uma população que seja amplamente, trazer uma abundância de cérebros pensantes, quando hoje, digamos, cientistas são uma minoria, ou pessoas que desenvolvem uma vacina, ou pessoas que desenvolvem soluções extremamente técnicas, são ampla minoria dentro de uma sociedade. Portanto, nessa fase, nessa segunda fase de inteligência artificial geral, isso poderia trazer uma inteligência igual à do ser humano e, portanto, a própria inteligência artificial suprir a necessidade de várias demandas. Claro que isso pode trazer também consequências extremamente sérias. Por exemplo, nessa fase, ela seria capaz de criar mentes humanas artificiais para fazer investigação e desenvolvimento científico. No caso de uma vacina, de uma doença, de um câncer, pode ser altamente positivo. Agora, imagina que você dá um input para uma inteligência artificial e fala, quero erradicar a fome no mundo. Ela pode entender que ela precisa erradicar toda a população humana, que afinal de contas, se não tem humanos, não há fome. Então, imagina como isso pode andar. Isso tem o problema do alinhamento dos objetivos e dos valores morais e das instituições traçadas pelo ser humano. Isso, obviamente, se ela passa a ser uma inteligência artificial que busca uma melhoria e não precisa do ser humano mais para melhorar a partir de determinado nível, ela pode competir com o ser humano e querer, obviamente, entrar em concorrência com todos nós. Ou seja, é algo que ainda não está nem de perto definido. A partir dessa segunda fase, nós iríamos para superinteligência artificial, que é aí onde os países querem ser pioneiros. E, basicamente, estamos falando aqui de Estados Unidos e China. Nessa superinteligência artificial, é uma inteligência muito mais inteligente do que qualquer ser humano que jamais existiu. Uma superinteligência que nós sequer somos capazes de entender. Imagina, por exemplo, você chegar para um chimpanzé, para um macaco, e pedir que ele interprete a nossa inteligência. Ele não consegue dimensionar
a nossa inteligência. Assim como nós, seres humanos, com a superinteligência artificial, tampouco somos capazes de entender até onde ela pode chegar ou compreendermos o que ela é capaz de fazer. E isso também pode trazer sérias consequências que não podemos deixar de lado. Portanto, esse crescimento dessa evolução das inteligências artificiais, elas são exponenciais. O crescimento é tão rápido que nós sequer conhecemos a velocidade e nem mesmo os processos envolvidos nisso tudo. Portanto, é algo que devemos debater claramente, mas quanto mais os estados tentem impor restrições, mais nós vemos que a capacidade criativa do ser humano e logo da própria tecnologia conseguirá driblar todas as burocracias impostas pelo próprio ser humano. Veja, não há alternativa por via de bloqueio governamental. Isso nunca foi eficiente na história humana. Repito, o ser humano, quando deixado livre, tem uma capacidade criadora, criativa, que tende ao infinito para solucionar problemas e desenvolver novas tecnologias, ok? Para o bem e para o mal, como isso sempre existiu. Aqui fica claro que o tempo ele é extremamente relevante e importante para aquele que desenvolva a superinteligência artificial e tem ali as principais empresas, obviamente, gerando renda, gerando emprego, e isso trará uma liderança mundial muito grande, em que, claro, no meu entender, os Estados Unidos estão na frente, mas deixe uma super atenção com o que a China está fazendo. Vamos lembrar que em 2022, a China driblou os controles de vendas que o governo Biden impôs à China dos chips, desses super chips. Ela conseguiu driblar, não se sabe se aproveitou algumas falhas nessas restrições. Por exemplo, a Nvidia acabou criando novos chips para serem vendidos à China que atendiam à demanda de restrição imposta por Biden, mas que, ao limitar a velocidade do chip, como mandava essa restrição imposta pelo governo americano, ela criava outros potenciais dentro desse mesmo chip, que muitos técnicos disseram, ao que eu li, que ele poderia ser no mesmo nível de eficiência do que o chip original que acabou sendo barrado pela própria imposição das restrições do governo Biden. Inclusive, um porta-voz da Nvidia falou essa semana, abre aspas para ele, o DeepSeek é um excelente avanço que demonstrou técnica inovadora e poder de computação. Ou seja, eles claramente já estão falando que isso chacoalhou o mundo como um todo e, portanto, essa nova tecnologia com mais eficiência traz sim um chacoalhão, mostrando que conhecimento é disperso, ele está aqui por todos nós e a gente precisa colher isso e esses técnicos fazem. Portanto, não adianta o governo controlar, porque novas fontes com tecnologia serão criadas para driblar essas regulações, essas imposições de basicamente governos autoritários por natureza. E aqueles que tentem controlar absolutamente tudo ficarão mais ainda atrás nessa corrida mundial, numa altíssima dificuldade de encontrar mão de obras e adaptar à nova sociedade, à nova demanda da sociedade. E claro, países assim continuarão mais pobres ainda. É claro que o Brasil, com a mentalidade do governo atual, está obviamente nesse nível. Estamos falando de um governo completamente analógico. O Lula sequer sabe falar português. Ele mal sabe escrever. Imagina entender a fundo todas essas mudanças que estão acontecendo. Outro ponto importante é que a própria China pode ter estocado chips no período pré-imposição das restrições. E aí, isso permitiu que eles venham estudando e criando essa tecnologia com a DeepSeek, por exemplo, e nada confirma que eles divulgaram tudo o que eles sabem. Eles podem ter carta na manga com nova tecnologia a ser lançada. Portanto, esse é um mercado em ampla concorrência, aberto, que se for feito da boa maneira, nós, usuários e o mundo tendemos a ganhar com relação a isso. O mercado vai se equilibrando e não são governos autoritários que pouco ou nada conhecem sobre esse processo que acabarão impondo restrições. Isso, obviamente, aumentará a pobreza interna no país. Portanto, deixa claro que o modelo descentralizado pregado pela escola econômica, basicamente austríaca, que eu defendo, é que esse modelo descentralizado impõe, sim ou sim, uma evolução
na capacidade criativa do ser humano de desenvolver novas soluções e novas tecnologias. A informação está dispersa como um todo. E claro, isso coloca pressão nos governos, mostrando que eles estão perdendo a capacidade de controlar, de impor regras. Claro que não é do dia para a noite no curtíssimo prazo, mas fica claro que isso já é uma realidade, o que pode favorecer a descentralização, mais poder na mão das pessoas descentralizadas, como funciona num condomínio, como funciona aqui na empresa, do que centralizado em governos autoritários. Como eu falei, o governo brasileiro ele é analógico. A força de trabalho no Brasil, idem. Nós provavelmente ficaremos atrás dessa corrida, mas quanto mais tomarmos conhecimento, melhor. Quanto mais entendermos o processo que precisa ser feito de descentralização, mais fácil entenderemos o que está ocorrendo para que a gente não fique atrás desse processo como um todo. Tudo isso, obviamente, traz oportunidades de investimento, que eu deixo aqui embaixo o link, brunomusa.com.br/investimento, no singular, porque não adianta falarmos de forma genérica. Claro, empresas com fluxo de caixa importante, empresas inovadoras, nos Estados Unidos no geral, porque você tem um amplo estímulo a essa inovação, menos governos burocráticos, autoritários, fechados, isso tende a piorar, mas é mais importante falarmos sobre detalhes pessoais, por isso sou eu mesmo que respondo, fique à vontade para falarmos. Espero que tenha deixado claro esse conceito filosófico que está por trás e está ameaçando diretamente, e isso eu comemoro, todo e qualquer governo. A descentralização é o que trouxe o desenvolvimento da capacidade do ser humano de brilhantes soluções, como essas que estamos interagindo aqui e que daqui a pouco ela pode ficar obsoleta. Seguimos.